Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Estão gostando dos episódios da CLT? Galera, no episódio de hoje, o 28º episódio, nós vamos dos artigos 548 até o artigo 500, não, artigo 558 até o artigo 579 do Decreto-Lei número 5.452, a CLT. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar aí embaixo seus comentários e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Seção 9. Disposições gerais. Artigo 558. São obrigados ao registro todas as associações profissionais constituídas por atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, de acordo com o artigo 511 e na conformidade do quadro de atividades e profissões a que alude o capítulo 2 deste título. As associações profissionais registradas nos termos deste artigo poderão representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses individuais dos associados relativos à sua atividade ou profissão, sendo-lhes também extensivas as prerrogativas contidas na alínea D e no parágrafo único do artigo 553. Parágrafo 1º. O registro a que se refere o presente artigo competirá às delegacias regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou às repartições autorizadas em virtude de lei. Parágrafo 2º. O registro das associações far-se-á mediante requerimento, acompanhado da cópia autêntica dos estatutos e da declaração do número de associados, do patrimônio e dos serviços sociais organizados. Parágrafo 3º. As alterações dos estatutos das associações profissionais não entrarão em vigor sem aprovação da autoridade que houver concedido o respectivo registro. Artigo 559. O Presidente da República, excepcionalmente e mediante proposta do Ministério do Trabalho, fundada em razões de utilidade pública, poderá conceder, por decreto, às associações civis constituídas para a defesa e coordenação de interesses econômicos e profissionais, e não obrigadas ao registro previsto no artigo anterior, a prerrogativa da linha D do artigo 513 deste capítulo. Artigo 560. Não se reputará transmissão de bens para efeitos fiscais a incorporação do patrimônio de uma associação profissional ou da entidade sindical ou das entidades aludidas entre si. Artigo 561. A denominação sindicato é privativa das associações profissionais de primeiro grau reconhecidas na forma desta lei. Artigo 562. As expressões federação e confederação, seguidas da designação de uma atividade econômica ou profissional, constituem denominações privativas das entidades sindicais de grau superior. Artigo 563. Revogado. Artigo 564. As entidades sindicais, sendo-lhes peculiar e essencial a atribuição representativa e coordenadora das correspondentes categorias ou profissões, é vedado, direto ou indiretamente, o exercício de atividade econômica. Artigo 565. As entidades sindicais reconhecidas nos termos desta lei não poderão filiar-se a organizações internacionais, nem com elas manter relações, sem prévia licença concedida por decreto do Presidente da República. Artigo 566. Não podem sindicalizar-se os servidores do Estado e os das instituições paraestatais. Parágrafo único. Excluem-se da proibição constante deste artigo os empregados da Sociedade de Economia Mista, da Caixa Econômica Federal e das fundações criadas ou mantidas pelo Poder Público da União, dos Estados e municípios. Artigos 567 e 568 revogados. Capítulo 2 do enquadramento sindical. Artigo 570. Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias econômicas ou profissionais específicas, na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões em que se refere o artigo 577, ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o artigo 576, forem criadas pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Parágrafo único. Quando os exercentes de quaisquer atividades ou profissões se constituírem, seja pelo número reduzido, seja pela natureza mesma dessas atividades ou profissões,
seja pelas afinidades existentes entre elas, em condições tais que não se possam sindicalizar eficientemente pelo critério de especificidade de categoria. É-lhes permitido sindicalizar-se pelo critério de categorias similares ou conexas, entendendo-se como tais as que se acham compreendidas nos limites de cada grupo constante do quadro de atividades e profissões. Artigo 571. Qualquer das atividades ou profissões concentradas na forma do parágrafo único do artigo anterior poderá dissociar-se do sindicato principal, formando um sindicato específico, desde que o novo sindicato, a juízo da Comissão do Enquadramento Sindical, ofereça possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente. Artigo 572. Os sindicatos que se constituírem por categorias similares ou conexas, nos termos do parágrafo único do artigo 570, adotarão denominação em que fiquem, tanto como possível, explicitamente mencionadas as atividades ou profissões concentradas, de conformidade com o quadro das atividades e profissões, ou, se tratar de subdivisões, de acordo com o que determinar a Comissão do Enquadramento Sindical. Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese do artigo anterior, o sindicato principal terá a denominação alterada, eliminando-se-lhe a designação relativa à atividade ou profissão dissociada. Artigo 513. O agrupamento dos sindicatos em federações obedecerá às mesmas regras que as estabelecidas neste capítulo para o agrupamento das atividades e profissões em sindicatos. Parágrafo único. As federações de sindicatos de profissões liberais poderão ser organizadas independentemente do grupo básico da confederação, sempre que as respectivas profissões se acharem submetidas, por disposições de lei, a um único regulamento. Artigo 574. Dentro da mesma base territorial, as empresas industriais do tipo artesanal poderão constituir entidades sindicais, no primeiro e segundo graus, destinadas às associações sindicais das empresas congêneres de tipo diferente. Parágrafo único. Compete à Comissão de Enquadramento Sindical definir, de modo genérico, com a aprovação do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, a dimensão e os demais característicos das empresas industriais de tipo artesanal. Artigo 575. O quadro de atividades e profissões será revisto de 2 em 2 anos por proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, para o fim de ajustá-lo às condições da estrutura econômica e profissional do país. Parágrafo 1º. Antes de proceder à revisão do quadro, a comissão deverá solicitar sugestões às entidades sindicais e às associações profissionais. Parágrafo 2º. A proposta de revisão será submetida à aprovação do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 576. A Comissão do Enquadramento Sindical será constituída pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional do Trabalho, que a presidirá, e pelos seguintes membros. Inciso 1. 2 representantes do Departamento Nacional do Trabalho. Inciso 2. 1 representante do Departamento Nacional de Mão de Obra. Inciso 3. 1 representante do Instituto Nacional de Tecnologia, do Ministério da Indústria e do Comércio. Inciso 4. 1 representante do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, do Ministério da Agricultura. Inciso 5. 1 representante do Ministério dos Transportes. Inciso 6. 2 representantes das categorias econômicas e, inciso 7, 2 representantes das categorias profissionais. Parágrafo 1º. Os membros da SES serão designados pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social, mediante, alínea A, indicação dos titulares das pastas quanto aos representantes dos outros ministérios. Alínea B, indicação do respectivo diretor-geral quanto ao DNMO. Alínea C, eleição pelas respectivas confederações, em conjunto quanto aos representantes das categorias econômicas e profissionais, de acordo com as instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social. Parágrafo 2º. Cada membro terá um suplente designado juntamente com o titular. Parágrafo 3º. Será de 3 anos o mandato dos representantes das categorias econômica e profissional. Parágrafo 4º. Os integrantes da comissão perceberão a gratificação de presença que for estabelecida por decreto executivo. Parágrafo 5º. Em suas faltas ou impedimentos, o diretor-geral do DNT
será substituído na presidência pelo diretor substituto do departamento ou pelo representante deste na comissão, nesta ordem. Parágrafo 6º. Além das atribuições fixadas no presente capítulo e concernentes ao enquadramento sindical, individual ou coletivo, e a classificação das atividades e profissões, competirá também à SES resolver, com recurso para o Ministro do Trabalho e Previdência Social, todas as dúvidas e controvérsias concernentes à organização sindical. Artigo 577. O quadro de atividades e profissões em vigor fixará o Plano Básico de Enquadramento Sindical. Capítulo 3. Da Contribuição Sindical. Seção 1. Da fixação e do recolhimento do imposto sindical. Artigo 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais, ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas. Artigo 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no artigo 591 desta consolidação. Galera, é isso aí. Esse foi o 28º episódio da Consolidação das Leis do Trabalho, o Decreto-Lei número 5.452. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus melhores amigos. Até a próxima. Tchau!